de missão. E nós podemos também denominar este culto de despertamento, culto de avivamento. Amém? Eu tenho a certeza absoluta que todos os irmãos que aqui estão querem ouvir Deus falar, querem que Deus fale contigo. Agora, o grande problema, irmãos, não é Deus falar comigo e nem com você, é nós ouvirmos a palavra de Deus e não obedecermos. Este é o grande problema. Sabe, nós chegamos na casa de Deus e falamos: Senhor, fala comigo. Aí Deus fala, aí nós não obedecemos. Este é o grande problema. Isto é muito sério, né? Esse texto que eu escolhi para a nossa meditação, que Deus colocou no meu coração para a nossa meditação, fala da chamada do profeta Isaías, da visão que ele teve. E ele fala que ele teve aquela visão no ano em que morreu o rei Uzias. Não dá tempo aqui para discorrer quem foi o rei Uzias, mas eu quero resumir. Uzias foi um grande rei de Deus, do Senhor em Jerusalém, e que viveu muito bem. Foi um homem que começou muito bem a obra de Deus, mas no final da sua vida terminou mal. Nós temos a responsabilidade de começar bem e terminar bem. Por isso a morte do rei Uzias marcou a vida de Isaías. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão gloriosa de Deus. Amém? Glória a Deus. Ele teve uma visão da santidade de Deus. Ele diz que os serafins voavam, tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, glória a Jesus. Você tem uma chamada de Deus nesta noite. Eu sei que todos os irmãos acreditam que tem uma chamada de Deus para a sua vida nesta noite. A chamada de Deus é que você creia que Ele é santo. Aleluia, oh aleluia, glória a Deus. Deus não pactua com o mal, certo? E sendo Ele santo, Ele quer nos salvar, Ele quer salvar o mundo. Por isso Ele diz, os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh glória a Deus. É o Deus que salva. A sua chamada é para proclamar esse Deus que salva. A sua chamada é para proclamar o Deus que cura. Oh aleluia. A sua chamada é para proclamar que Jesus é a porta. Aleluia. A sua chamada, a minha chamada é para proclamar que Jesus, Ele é o pão da vida. Aleluia. É para proclamar que Jesus é a luz do mundo. Aleluia. Que ilumina minha mente a necessidade de estar intercedendo em favor da obra missionária, não só da nossa igreja, mas do mundo inteiro. Glória a Deus. Chorar pela obra missionária, jejuar pela obra missionária, clamar a Deus, é um mandamento do Senhor. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós temos a facilidade de nos acomodarmos, principalmente com este mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, ele fala: mas não conformeis com este mundo. A gente começa a conformar com a situação, com a tranquilidade, com a zona de conforto, e esquece da consagração, esquece da poderosa palavra de Deus, esquece do evangelho, esquece da obra de Deus e do nosso compromisso, do nosso chamado. Nós fomos chamados, cada um de nós aqui temos uma chamada de Deus para esta obra. Amém? Eu acho muito glorioso esse texto, eu sempre estou meditando neste texto, neste fato, nesta visão gloriosa, nesta chamada. E Isaías fala que os umbrais do templo se moveram, com a voz do que clamava, irmãos. Sabe quem clamava? Deus. Ele clamava.
Isso é muito sério, irmão. A sua chamada é muito séria. Isso tem que ter poder. Você foi chamado para proclamar. Eu estava ali no início do culto orando e meditando na minha vida espiritual, ministerial. Eu fui chamado para proclamar o poder de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 1, versículo 16, ele nos diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, porque está escrito: do justo viverá de fé em fé. Aleluia, glória a Deus. Para proclamar este evangelho, esta palavra é pela fé. Oh, aleluia, não exige sabedoria, exige simplicidade, não exige prepotência, exige humildade. Oh, aleluia, glória a Deus. Não exige autossuficiência, exige dependência de Deus, necessidade de Deus. Glória a Deus. Hoje eu estava meditando no Salmo 39. Davi, no Salmo 39, ele faz uma oração gloriosa. Mas no início do Salmo, me parece no verso 4, porque o Salmo ele é uma música, certo? E ele tem versos. E no verso 4, né, ele pede para Deus mostrar para ele a sua dependência, o nada que ele é, o quanto ele é frágil. E você sendo frágil, sendo necessitado da presença de Deus, da comunhão com o Espírito Santo do Senhor, sendo frágil, nós dependemos do poder de Deus na nossa vida. Então seja consciente, irmão, você foi chamado para proclamar esse poder glorioso. Por isso Paulo fala: eu não tenho vergonha do evangelho. Tem muita gente que tem vergonha de falar de Jesus, está aqui no nosso meio e acha que ele não foi chamado para falar de Jesus. Você foi sim chamado, certo? Vamos ler Marcos capítulo 16. Abra a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 16, versículo 15. Eu acho que a maioria dos irmãos conhece esse versículo e sabe esse texto de cor, né? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta é a ordem de Jesus a quem? A mim, a você. Pregar o evangelho. Nós temos várias formas de pregar o evangelho, certo? A primeira coisa é conhecendo o evangelho. Para pregar o evangelho tem que conhecer. Hoje nós estávamos aqui na escola dominical estudando o evangelho, a palavra de Deus, né? Irmão Josafá leu o Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. De dia e de noite. Meditar, irmão, a meditação é tão profunda, é tão gloriosa, que através da meditação da palavra de Deus, você decora o texto, você aprende a palavra de Deus. Nós só não decoramos a palavra de Deus, só não guardamos a palavra de Deus quando não temos interesse por ela, quando perdemos o interesse pela palavra de Deus, quando perdemos o prazer. O salmista diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus, e na sua palavra medita de dia e de noite. Nós temos uma chamada para meditar na palavra de Deus dia e noite, porque Deus quer fazer uma obra gloriosa na minha vida. Deus quer fazer uma obra imperiosa na sua vida. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça.
Glória a Deus. Esta é a real presença do Senhor. O nosso Deus é real. Ele é verdadeiro. Ele é poderoso. Amém? Glória a Deus. Então Isaías diz: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Hoje eu estava dizendo à minha mãe: o ser humano, quando ele se aproxima mais de Deus, quando ele vai se aproximando de Deus, quando ele vai sentindo a presença de Deus na sua vida, quando ele vai tendo comunhão com os céus, ele vai sentindo a sua fragilidade, ele vai sentindo a sua miserabilidade. O nada que sou, o vento que sou, o verme que sou, assim sentiu Davi. Assim aconteceu com o profeta Isaías. E quanto mais se aproxima de Deus, você precisa dele, você necessita de Deus, porque Deus, ele é suficiente. Então Isaías sentiu a sua miserabilidade, ele sentiu o seu pecado, ele viu que ele era pecador, mas Deus, através da sua misericórdia, glória a Deus, através da sua bondade, porque os serafins disseram: e toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus, glória a Jesus. E toda a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluia. Vamos traduzir e interpretar essa palavra glória nessa aplicação desse texto como bondade de Deus. E toda a terra está cheia da bondade de Deus. Irmão, você está aqui nesta noite porque Deus é bom, aleluia. Você alimentou hoje porque Deus é bom, e isto é a glória de Deus sobre a sua vida. Mas agora Deus faz uma pergunta. Glória a Deus. Antes, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva. Essa brasa viva simboliza o Senhor Jesus na cruz do Calvário, que tira o pecado do pecador, aleluia, que alegra a sua alma, que te dá convicção, que te dá certeza de salvação, que te enche de esperança, que te enche de entusiasmo para orar em favor da obra missionária, para orar em favor dos missionários. Oh, aleluia, te enche de entusiasmo, de alegria na oração, aleluia. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que é isto que tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Aleluia, glória a Deus. Esse é o propósito e a vontade de Deus para com a nossa chamada, que anunciemos a salvação em Cristo Jesus, amém? E ele continua dizendo: depois disso ouvi a voz do Senhor que clamava: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Isaías não esperou nem nada, nem um tempo. Ele repentinamente já respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Glória a Deus. Irmão, será que você pode dizer para Deus aqui agora: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade? Oh, aleluia. Eis-me aqui, Senhor, para contribuir com muito amor com a tua obra missionária. Glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor, para proclamar a tua palavra. Amém? E a Isaías, o Senhor disse uma coisa muito importante. Eu gosto muito desse texto, porque é este o motivo em que o Evangelho chegou até nós, senão não teria chegado até nós. Deus diz para Isaías assim, ó:
Então disse ele: vai e dize a este povo: ouves de verdade e não entendeis. Olha só, ouves de verdade e não entendeis. Vedes em verdade e não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe o coração, os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, e não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e a converter-se e ser sarado. Olha só, sabe por que isso, irmão? Para que o evangelho chegasse até você. Oh, aleluia! Isso é a misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porque se o povo arrepende e atende a Deus, o evangelho não tinha chegado até nós. Mas esse era o propósito de Deus. Isso também nos diz uma verdade absoluta: que Deus me conhece, que Deus conhece a sua preguiça espiritual, que Deus conhece a minha preguiça espiritual, que Deus conhece o meu comodismo, certo? Que Deus conhece o meu desprezo pela palavra de Deus. Irmão, a gente inventa tanta desculpa, só que naquele dia, lá no céu, no grande trono branco, não vai ter desculpa, tá? Porque Deus conhece, Deus sabe, Deus é real, Deus é verdadeiro. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, Senhor, eu estou pronto, eis-me aqui, eu quero, eu vou orar pelos teus missionários, eu vou contribuir, eu vou consagrar, eu vou jejuar, eu interesso por esta obra, eu quero fazer parte desse trabalho maravilhoso, aleluia. Porque é glorioso, é imperiosa a obra de Deus para a minha vida e para a vida das pessoas. Irmão, esta obra é simplesmente amor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, ele fala sobre a sobreexcelência do amor. Não do amor eros, não está falando de amor entre marido e mulher, não. Paulo está falando do ágape, do amor de Deus. Romanos capítulo 5 fala sobre o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo do Senhor. Esse amor glorioso que se esforça, que se dedica, aleluia. Eu estava hoje meditando em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que quando Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Sabe por que ele guardou a fé? Porque ele amava a fé, ele vivia pela fé, certo? Não foi uma carreira de avião, de Boeing, não foi uma carreira de muito destaque, não, foi uma carreira na prisão, sofrendo chibatadas, passando frio, passando fome, sendo desprezado, sendo humilhado. Irmão, nós fomos chamados para fazer a obra de Deus segundo o seu glorioso propósito. Amém? Glória a Deus. Deus conhece. Lembra de Jó? Deus testemunhou de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu 10 filhos de uma vez, perdeu tudo que ele tinha. Mas após ele perdeu, sabe o que ele fez? Ele ajoelhou, colocou o rosto em terra e adorou a Deus. Que fé maravilhosa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oh, aleluia. Irmãos, nós estamos falando de uma coroa verdadeira, nós estamos falando de uma coroa eterna. Guarda o que tens. O que você tem guardado? A fé. Eu gosto muito desse texto, porque quando Deus fala, quando Jesus fala, guarda o que tens, olhe bem, preste atenção. Jesus não está falando: ó, irmão Pedrinho, eu vou te ajudar a guardar o que você tem. Não,
é responsabilidade minha guardar o que eu tenho que ter alguma coisa, mesmo sabendo que tudo que eu tenho é Deus que me dá. Ele é o autor e consumador da minha fé, Ele é o início e o fim da minha fé, mas eu tenho que guardar. Deus nos deu essa capacidade gloriosa de decisão, de decidir: eu vou viver assim, eu vou orar agora pela madrugada, eu vou vir na oração, eu vou participar da escola dominical, porque eu quero conhecer a palavra de Deus. Tem muita gente que às vezes não vem na escola dominical porque acha que a escola dominical não é uma escola boa, sabe? Os professores são fracos e inventam tudo quanto é tipo de desculpa para não vir na escola. A escola dominical é a melhor escola do mundo. Nós estudamos aqui a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra poderosa, e Deus usa, certo? Deus ilumina a nossa mente e nos esclarece. Então você pode dizer para Deus nesta noite: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra. A questão é, Deus está chamando. Isaías podia muito bem ficar calado: ah não, eu não dou conta, isso não é para mim, eu não tenho condições, os meus lábios são impuros e tal, e inventar todo tipo de desculpa. Mas ele imediatamente disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Que voluntariedade! Salmista Davi, após confessar o seu pecado, no Salmo 51, ele diz ao Senhor: Senhor, sustém-me com um espírito voluntário. Oh, aleluia, glória a Deus. Voluntário para agradar a Deus, voluntário para obedecer a Deus, voluntário para amar a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus, irmãos, Ele quer fazer algo na nossa vida, mas depende de nós. Não é que Deus depende de mim, não. Não, Deus, Ele é todo poderoso, Ele é eterno, Ele é criador, Ele é o eu sou, Ele é, eu não, certo? Mas Ele diz assim, ó: se alguém quiser vir após mim, primeira coisa, renuncie-se a si mesmo, renuncie a sua natureza pecaminosa, o seu eu, e deixa Deus trabalhar na sua vida. Aleluia, glória a Deus, porque Ele quer fazer algo glorioso, algo grande. Ele nos promete: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes. O Senhor tem coisas grandes para a sua vida. Basta tão somente exercitar a sua fé. Amém? Então Isaías diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. É o mesmo que você dizer para Deus agora: eis-me aqui, usa-me, Senhor, como farol, como flecha. Oh, aleluia, com palavras. Irmão, Deus quer te usar na sua simplicidade, Deus quer te usar na sua humildade. Basta tão somente você ser voluntário. Oh, aleluia, se dispor, fala: Senhor, usa-me nas tuas mãos, e vai, e Deus vai te usar. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor continue falando poderosamente em nossos corações, e que essa meditação desta mensagem, desta palavra, o Espírito Santo possa amplamente ampliar em nossos corações. Amém.